Saravá, boa noite. Saravá, filha. Saravá, seu Lucifer, salve vossa força. Saravá. Chegaram novas perguntas dos filhos e agradecemos se vós respondê-las. Pode dar início. A primeira pergunta é da Cláudia Roseli Dias. Saravá, boa noite, queridos guardiões. Peço uma luz no meu caminho. Quero entender o porquê de, mesmo eu buscando o conhecimento, o autoconhecimento, estar recebendo orientação espiritual, estou sempre voltando para um lugar de estar perdida e presa dentro da minha própria vida, sem expectativas. Mesmo com todo o meu esforço, me sinto arrastando pela vida. O que eu não estou enxergando? Gratidão pela oportunidade. Bom, se está recebendo orientação, se está fazendo aquilo que é o seu melhor, filha, então você tem que ter, primeiro de tudo, fé, manter a fé, manter a caminhada e, sobretudo, ter paciência. Que não sei qual é a sua idade aqui na Terra, mas provavelmente então passou décadas para poder acumular aquilo que seja os seus padrões, velhos padrões ou atuais padrões. Então são anos em cima de anos, ali acumulando, programando o seu próprio subconsciente. Então, não vai ser em uma semana, não será em um mês, não será em 2 e muito menos em 6. Tudo leva tempo. Aquilo que isso vale para todos, não é só para a sua situação. As pessoas devem aprender que devem aguardar o tempo de todas as coisas. Isso é inevitável. Todos ali pretendem uma receita, todos pretendem atalhos, saltos, milagres. Porém, o que existe é ter fé, paciência, constância e aguardar o tempo de todas as coisas. Quando vós então estiver pronta, então acontecerá a mudança. Isso será automático. Não importa onde vós esteja, o que vós esteja fazendo. Isso irá acontecer. Mas precisa se manter o quê? A constância na caminhada, a perseverança. Não se pode permitir estar derrotada antes de terminar a caminhada. Esse sentir-se arrastando pelo mundo, todo mundo se sente arrastando pelo mundo. Vós não é a única. Vós não é a única que se sente fragilizada, vós não é a única que se sente em dificuldade, vós não é a única que busca por compreensão, vós não é a única que busca por solução, vós não é a única que busca por mudança. Toda a humanidade, os encarnados e os desencarnados, estão em busca da felicidade, da harmonia, da prosperidade, da fartura, da abundância, do equilíbrio. Então, isso vai se encontro a todas essas situações. Então, olhe para vós mesma e identifique. Isso vós acredito que já tenha feito, por isso se diz se achar arrastando pelo mundo. Então, existem coisas ainda, padrões, aqueles mais antigos, enraizados no seu subconsciente, que esses são mais empenhativos para serem substituídos. Pode fazer a outra. Certo, gratidão. A próxima, Adriano Mila. Olá, Saravá e salve a força dos guardiões. Saravá. Gostaria de saber em quais circunstâncias nossas entidades, os guias que nos acompanham, nos colocam e nos tiram de determinadas situações. Falo de um modo geral: amor, trabalho, oportunidades, perigos, etc. Muito obrigado pelas orientações. Bom, quais situações?
as situações que cada um escolhe experienciar. Muitas das vezes vós opta por um caminho, escolhe um caminho que vós, ao seu ver, é o mais adequado, é o mais justo, é o mais correto. Só que nem sempre tudo aquilo que brilha é ouro. Então tudo é uma experienciação, tudo é um colocar em prática. Então, muitas das vezes uma escolha, não só uma escolha, como uma decisão, uma reação, uma atitude, tudo vai gerar o quê? Consequências. Muitas das vezes essas consequências que são identificadas como perigos em cima da terra, naquilo que seja o plano material, então vem justamente dessas decisões, reações, intenções, certo? Então, uma outra parte vem daquilo que seja investidas do astral inferior. Trevosos, quiumbas e tudo mais. Mas ele só tem eficácia naquilo que é a investida deles quando o próprio ser humano, então, proporciona aquilo que seja uma abertura, uma brecha, para que eles possam, então, instalar os seus fios e fazer as suas maquinações. Então, a que ponto as entidades espirituais podem intervir? As entidades espirituais podem intervir segundo os desígnios da lei maior e da justiça divina. Certo? Então, não acredite nessa história de que a entidade ela pode fazer tudo que vós quiser, que mesmo que vós ali, vamos dizer que vós derrubou um semelhante seu, e daí isso gerou uma consequência, gerou uma perseguição ou uma agressão, possa gerar uma agressão, não espere que o seu guardião vai lhe defender, vai tendo feito um plantio, vai fez um plantio, vai irá colher. A espiritualidade está e sempre esteve para dar suporte, não para resolver aquilo que cada um tem que fazer aqui, que é experienciar, aprender. Então tem as duas maneiras de se aprender, pelo amor e pela dor. A maioria escolhe pela dor. E daí as entidades então recebem aquilo que é o desígnio que vem da lei maior e da justiça divina para poder agir ou não. É isso. Gratidão. A próxima pergunta é do Raul Vanderlei. Saravá, guardiões. Quando jovem, eu sonhei com um ancião com uma túnica cinza. Ele estava dentro de uma caverna. Ao me aproximar, o ancião me presenteou com uma chave dourada. Eu no sonho disse, para que serve esta chave? E então ele respondeu, não é uma simples chave. Então ele pressionou um botão na própria chave, e a mesma se transformou em duas chaves douradas. Por fim ele me disse, as chaves abrem e fecham portas. Seria o guardião tranca-ruas? Agora, a coisa é muito superficial para poder afirmar se era o guardião A ou o guardião B, certo? Agora, aquilo tem que se observar, são os sinais que vêm se manifestando na sua vida antes dessa experiência de sonho e após. Quais os guardiões ali que vêm aparecendo naquilo que vós possa observar, se vós frequentam um terreiro, se vós ouve alguém falar de guardiões, qual aquele que está mais se evidenciando a vós? Porque por características, então ali pode haver uma semelhança com o que seja uma das manifestações do Exu Veludo. Porém, não é algo que pode se afirmar com tamanha leveza. Então, para fazer isso, então requer fazer uma investigação, requer correr uma gira, requer observar vários outros fatores, e daí para poder se ter certeza sobre algo. Então, acho que isso é mais do que o suficiente.
Gratidão. A próxima pergunta é da Paola Rodrigues. Saravá os Guardiões. Gostaria de saber se uma pessoa que já não tem uma missão aqui na Terra, por que segue sofrendo com alguma enfermidade, prostrado numa cama ou cadeira sem poder fazer nada, está pagando karma ou passando pelo umbral em vida? Ou é um karma para a família ter que cuidar de uma pessoa assim? Vejo muita gente assim e familiar sofrendo. Gratidão. Agora, se a pessoa não tem mais algo a experienciar aqui, então ele aqui não deveria estar. Se existe alguém aqui encarnado, é porque existe algo ainda a ser feito. Certo? Esse é um ponto. Não é um achismo, é um fato. Agora, aquilo que acontece da pessoa ter qualquer tipo de deficiência ou de dificuldade motora, física, isso pode não ser simplesmente nada, pode ser algo que foi uma falta de cuidados maiores de quando era ainda criança, como também pode ser situações de experiências passadas. Agora, isso não pode se afirmar assim, porque podem ser muitas, mas muitas outras situações. Muitas mesmo. Então, esse tipo de assunto, então, requer o quê? Uma orientação específica para poder desdobrar as possibilidades do porquê uma pessoa se encontra numa cadeira de roda, ou às vezes não tem um braço, às vezes não tem uma perna, às vezes tem dificuldade de se locomover. Então, são muitas, não são poucas, são muitas as possibilidades. Pode fazer a próxima. Certo, gratidão. A próxima pergunta é do Gomes Silva. Ele fez 2 comentários, mas eu vou ler um só. Fico desanimado. Será que estou oferecendo uísque, cachaça, cigarro e café às entidades de luzes? Eu peço ajuda. Gratidão, Saravá. Saravá aos Guardiões. Eu queria entender por que, se eu tenho cabeça de Xangô, e tenho marabô, e pretos velhos, e boiadeiros, por que as coisas para mim não dão certo? Eu peço ajuda deles, mas não consigo. Por quê? Sento as velas, dou cachaça, dou cigarro, dou café, mas nada dá certo. Agora, isso muito tem acontecido, não de agora, mas sim de muito tempo, e não só para aquele que é um bandista ou segue alguma prática espiritualista, mas sim também de outras religiões. Tem muita gente que passa o dia todo ajoelhado em cima do caroço de milho, fazendo novena, rezando todo tipo de oração e não tem resultados. Isso é um claro sinal do quê? Que existe as trevas da ignorância. Trevas da ignorância significa o quê? Significa que a pessoa está colocando em prática aquilo que ele não tem conhecimento. Ele está colocando em prática algo sem estar fundamentado, algo sem saber o que realmente ele está fazendo. Porque vós, filho, diz que vós coloca cachaça para o guardião, para o Exu, que vós coloca café para as entidades, vós faz a sua ritualística, vós está fazendo aquilo que é o seu melhor. Então, veja que vós pode ser ali auxiliado mediante aquilo que vós está capacitado. Porque não é só o acender de velas ou arriar de bebidas. Isso é só uma pequena parte. A parte mais importante disso é o seu viver, é o seu manifestar em cima dessa terra. Como vós é dentro do terreiro, como vós é para com os seus semelhantes, conhecidos, desconhecidos, parentes, amigos, filhos, filhas, companheira, namorada. Como anda a sua conduta? Como é a sua manifestação em cima dessa terra?
Vós perdoa? Vós se vinga? Vós tem ódio? O que mais vós tem dado de abertura na sua vida? Então vós precisa fazer esse balanço para que vós saiba as causas que não estão permitindo com que as suas entidades possam manifestar tudo aquilo que elas podem. Porque entidade nenhuma vai contra a lei maior e contra a justiça divina. Eles estão seguindo o quê? Regras, estão seguindo aquilo que seja orientações dessa lei maior e dessa justiça divina. Então eles não vão simplesmente se comover porque vós ali está passando uma dificuldade. Vós tem também que, veja, a espiritualidade está para dar suporte, já disse isso aqui. Mas o ser humano encarnado, então ele tem que fazer a sua parte. A parte, repito, não está no acender de velas, somente acender de velas e arriar bebidas. Mas sim na sua conduta na vida, durante todos os seus dias, as suas semanas, os meses, os anos. Como está sendo essa manifestação do seu ser neste mundo, nessa experiência? É isso que fará com que seja um diferencial a ação dessa espiritualidade ou não, porque funciona assim para todos. Não importa a religião. O ser humano dá um passo, a espiritualidade dá o outro. O ser humano faz a sua parte, a espiritualidade fará a parte. A espiritualidade não está aqui para lhe carregar, nem a vós e nem a ninguém. Não caia nessas falácias. Porque o que mais tem é mentira, é enganação, manipulação, certo? Mistificação é o que tem de mais. Se vê um monte de gente falando um monte de besteira, procurando colocar as pessoas em total desequilíbrio. Dizer aquilo que uma entidade pode ou ela não pode fazer, porque se uma entidade ela está na posição de guia espiritual, como essa entidade pode saber menos que vós? Não importa se é Exu, não importa se é caboclo, se é preto velho, não importa se é criança. Então essa entidade ela foi preparada para guiar qualquer ser humano que pertence a essa humanidade, a respeito daquilo que seja tecnologia, a respeito daquilo que seja ciência, a respeito daquilo que seja o comportamento humano, a respeito daquilo que seja os 7 sentidos da vida ou as 7 leis universais. Porque senão, para que serviriam as entidades? Seriam as entidades somente peças no tabuleiro de xadrez para poder derrubar ou para ali correr atrás de picuinhas de ignorância de seres encarnados que se julgam mestres ou sei lá o quê? Então tem que se fazer bastante atenção, às vezes com a orientação que vós possa estar recebendo. Não estou dizendo que vós tenha que faltar com respeito ou discutir com ninguém a respeito de orientações, mas comece a observar se aquilo que vós tem colocado em ato até hoje para obter certos resultados, se não está tendo efeito, significa que vós tem que colocar outra estratégia em jogo, outra estratégia, outra ação, outras reações, outras decisões na sua vida, mudar os atejamentos, expandir a sua consciência. Não permita que outras pessoas escrevam no seu livro da vida. Cabe a vós escrever o que o seu ser manifestará aqui. Não permita que os outros digam como vós tem que se vestir, não permita que os outros digam o que vós tem que comer, o que vós tem que beber, aonde vós tem que frequentar. A maioria da humanidade está vivendo o que os outros semelhantes querem que ela viva. Poucos são aqueles que têm
a audácia, que tem a coragem de poder escrever a sua própria história. Então, seja essa pessoa. Construa a sua própria história. Veja, vai estar seguindo orientações, vai estar vivendo a vida de quem? De quantas outras pessoas vai estar vivendo a vida? Faça esse exame de consciência. Não deixe se impressionar se a pessoa está vestido de cetim, de seda pura, ou esteja coberto de ouro. Aquilo que se observa da espiritualidade é aquilo que é a orientação. Orientação, esclarecimento. Não achismo, não opinião. Entidade não vem aqui para dar opinião, vem para orientar. Não vem aqui para fazer show, nem para disputar, nem com ninguém aqui na Terra. Já passamos a experiência que tínhamos que passar aqui. Então, vós tem que fazer a sua parte. Mas faça a sua. Não permita que os outros escrevam a sua história. Não é fácil. Porque vão lhe criticar, vão lhe cobrar, vão lhe acusar. Porém, aquilo que é a recompensa, só quem tem essa coragem de escrever a própria história sabe que a recompensa é inestimável. É isso. Gratidão, voz. Essas foram todas as perguntas. Muito bem. Então, uma vez que foram respondidas, então digo aos filhos que alguns dos assuntos que aqui foram mencionados e que são assuntos extensos, então não se preocupem que eu ou qualquer um dos outros guardiões, então, iremos ali procurar esclarecer certos assuntos, para que vós possam gradativamente ir se libertando das amarras dos velhos padrões de doutrinas, de dogmas, de achismo, de opiniões. Lembre-se, conheça a verdade e ela vos libertará. Saravá. Boa noite.